Vamos lá? Boa noite a todos. Meu nome é Bruno. Em nome do nosso superintendente, Cirlei Camilo, eu dou as boas-vindas a vocês, aqui à Fundação Getúlio Vargas. Eu sou gestor comercial aqui. Gostaria de dar as boas-vindas também para os nossos queridíssimos parceiros da ABRH, né? Aos queridos palestrantes também, professor Andrei, professora Andréia, né? Que hoje vão ser os donos aqui do evento. Esse ano para a gente foi um ano muito especial, porque foi um ano, né, a gente estava conversando, né, André, sobre a questão do retorno, né, da presencialidade. Então foi um ano que nós voltamos, que a Fundação aqui em Brasília voltou seus esforços, né, para esse retorno, para ter gente aqui, para a gente ter movimento, porque eu sou muito dessa teoria, né, que para mim movimento gera movimento, né? Então, mesmo que tivesse, né, como a gente veio daqueles anos duros de pandemia, mesmo que tivesse 10 pessoas aqui, a gente falou, não, vamos fazer evento, e as coisas estão melhorando, né? Então a gente acredita bastante aí que nesse segundo semestre, início de 24, a gente vai fazer a virada de chave aqui novamente para a presencialidade. E hoje a gente está aqui para falar de um tema muito agradável, né, que é felicidade no trabalho. Para mim é essencial, especialmente quando a gente fala de colaboração, né, de um ambiente bacana de trabalho, né, que aí que as coisas acontecem. Mas eu vou deixar isso aí para o Andrei e para a Andréia para falarem. E agora eu vou passar a palavra aqui para o presidente da ABRH, o Marcelo. Obrigado, espero que gostem. Sejam bem-vindos aí mais uma vez. Obrigado, Bruno. Gente, boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Eu sei que é um esforço sair de casa de noite, depois de um dia de trabalho, ou de um dia intenso, mas eu tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida, que vai valer a pena. Esse tema é um desafio para a nossa vida. A gente estava conversando mais cedo, assim, o Bruno comentou aqui rapidamente, eu falei, hoje eu vou lá porque eu briguei com um monte de gente no trabalho hoje, então eu preciso aprender como é que essa coisa é diferente. Então, mas, na verdade, eu trabalho, além da BRH, eu também trabalho na CNI, temos uma colega aqui de CNI também, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessas duas coisas, porque eu consegui descobrir ali um monte de momentos de prazer que me tornam felizes no ambiente corporativo. Acho que os professores vão trazer alguma literatura aí para vocês, mas é um tema que a gente tem que procurar felicidade. Eu me lembro de uma pesquisa que foi feita no Rio de Janeiro, pela PUC do Rio de Janeiro. Eles fizeram um estudo mostrando, quando o aluno entrava na faculdade, eles perguntavam, por que você escolheu esse curso, ou aquele outro curso? Ele falou, eu escolhi esse curso porque eu queria ser rico. E aí tinha um estudo, eu escolhi esse curso porque eu me identifico com essa proposta, eu gosto desse trabalho. E aí as pessoas, depois, foi um estudo longitudinal, depois de alguns anos, aquelas pessoas que tinham obtido sucesso, melhores resultados, eram as pessoas que tinham escolhido aquilo que gostavam de fazer. Então, às vezes, a gente vai com a alternativa de olhar o curto prazo e buscar uma solução que gere mais receita, mais recurso, mas a gente acaba não sendo feliz ali e acaba desperdiçando uma volta. Eu acho que a gente tem que procurar um sentido do trabalho para a gente. E, nesse meio tempo, a gente esbarra num monte de coisa, porque é um desafio enorme. Trabalho, Dejur já fala isso, é prazer e sofrimento, né? Então, uma hora a gente tem um prazerzinho que fala, nossa, que legal, consegui fechar esse projeto, que massa, isso me dá muito orgulho. Mas a gente tem um montão de esforço, né, que o conceito de trabalho, de relacionamento com pessoas, é um desafio enorme para todos nós. Mas é aí que a gente tem que procurar. A gente tem que procurar sentido naquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho que eles vão falar um pouco disso. Já falei muito, sou o presidente da BRH Brasília, com muito orgulho. Faço parte também da BRH Brasil. Aqui no Distrito Federal, nós temos a missão, o desafio, por favor. Temos o desafio de promover iniciativas como essa, congresso, prêmio Ser Humano, eventos, encontros, fóruns, exatamente para a gente fomentar o desenvolvimento dos profissionais de RH e da sociedade e das organizações. E aí a gente construir uma Brasília melhor para todos nós. A gente quer
que as organizações respeitem as pessoas e que as pessoas tenham condição de ver sentido no trabalho onde elas estão atuando. Eu já falei demais, obrigado, conheçam a ABRH, façam parte dela, aproveitem esse momento. Andrei e Andréia, por favor, a bola está com vocês. Obrigada, Marcelo. Vou pegar o microfone aqui, Andrei. Por favor. Boa noite. Vou falar de novo. É que é assim, né? A gente chega, né, Andrei? A gente já quer ouvir. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Agora sim, agora eu senti firmeza. Boa noite. Mas a gente vai dividindo. Não, a gente divide aqui. Não tem problema, não. Filho de radialista tem que saber usar a voz. Boa noite. Boa noite. O pai é radialista, então. Pronto. E a gente, na verdade, eu e o Andrei, nós tivemos, assim, a surpresa de saber que estaríamos juntos, tanto quanto vocês ao receber o convite. Não foi combinado, né? Eu já conheço o trabalho do Andrei, o Andrei também já esteve comigo em outra oportunidade, e quando nós fizemos, né, o contato para trazermos para cá, né, esse momento, e aí eu soube que seria com o Andrei, eu falei, eu me sinto mais à vontade. Eu me sinto realmente assim, mais descontração, né? Porque a gente não vai ter essa formalidade, apesar dos nossos nomes estarem descritos à mesa. Eu até falei para ele assim, na boa, vamos subir ali não, né? Pelo amor de Deus, a gente vai fazer um bate-papo, então não vai ser necessário a gente ter esse tipo, né, de formalidade. É ou não é, amigo? Isso. Exatamente. E assim, pessoal, informal significa bate-papo. Bate-papo aqui, eu não sou dono da verdade, eu conheço o posicionamento da Andréia. É bate-papo, nós vamos bater papo. Olha que presença maravilhosa. Olha só. Isso aqui, construindo o futuro pensamento à mente desde já. Mesmo que subliminar. Parabéns, parabéns. Pessoal, eu sou o Andrei. Você já vai se apresentar? Por favor, continue. Tá bom. Então, o microfone é seu. Eu sou o Andrei. Eu fui militar de carreira por 32 anos, depois eu comecei a trabalhar, brincadeira, depois eu me aposentei, e aí comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, organizacional, e hoje esse é meu trabalho, é minha paixão, é o que eu amo fazer, é trabalhar com gente. Difícil? Muito. Mas eu amo fazer isso, então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, você vai conversar com fulano, fulano é um problema. Eu falo, opa, maravilha, eu também sou, então vamos, né, ser humano com ser humano, vamos lá conversar. Estou feliz por duas razões essenciais que eu apresento, três essenciais que eu apresento para vocês. Tem mais. Primeira, estou na FGV, uma casa do saber, eu amo ser professor convidado de MBA daqui da FGV, adoro, amo o que faço. Bater papo com o pessoal, aprender com o pessoal. Por estar com a ABRH. Já levantei minha mão algumas vezes e falei, estou aqui, estou para apoiar vocês. Por estar compartilhando com a Andréia, por estar com vocês e por conhecer o senhor Duarte, 77 anos, pai, mas o pai eu vou parar porque ela não vai falar isso, mas é pai da Andréia, e está aqui dando esse suporte. Quem não pode ser feliz, gente, é esse sentido da vida que nós vamos falar, um pai prestigiando na primeira fila a sua filha, na primeira fila, convidado mais do que especial. Eu falo isso com muito orgulho, porque é muito engraçado. Eu estava comentando no início com a Elisa, uma grande amiga. Antes de me apresentar, eu vou contar essa. Eu falei assim, é bom quando a gente tem um pai na primeira fila, porque a gente lembra da época do colégio. Quando nós tínhamos a apresentação, e você só entra quando o pai e a mãe estão. Você pode ter 5.000 pessoas na plateia, mas quando você está na coxia, você olha e fala, ele não chegou, ela não chegou, então eu não vou. Então, isso é fundamental. Então, quando a gente fala de felicidade, a primeira palavra que me vem é pai. E mãe. E minha mãe também está aqui, apesar de ter passado para o plano espiritual há 11 anos. Mas, assim, eu comungo do pai, né, porque ele está sempre comigo. Então, para me apresentar, é muito simples. Eu trouxe, assim, um slidezinho. Aliás, deixa eu voltar aqui. Que eu gosto muito dessa apresentação, porque geralmente as pessoas agora tendem a ter aquela necessidade, né, de falar, poxa, eu sou formada, poxa, eu tenho, né, uma pós, poxa, eu trabalhei em tais e tais empresas, poxa, não. Hoje, quem está aqui é uma Mariana, amiga, altruísta, administradora de empresa, sim, mas que tem como finalidade, e a partir de agora, uma única missão, contar histórias. Eu
Eu sou uma storyteller. É chique esse nome, né? Eu gostei quando a pessoa fala assim, contadora de histórias. Eu storyteller. E com isso, eu tenho também a oportunidade de dizer o quanto é bonito a gente falar assim, gente que gosta de gente. Então, a minha apresentação, a partir de agora, ela tem esse contexto de estar com pessoas sendo, de fato, para mim, o fundamental. Então, eu não quero abrir mais mão disso. Apesar, né, de toda a experiência, já sou 50 mais. Depois dos 50, a gente não conta mais. Eu tenho 53. Você pode, fica charmoso de cabelo branco. Né? Agora, quando a gente passa, né, dos 50, a gente fala, né, vem a experiência. Vem a vivência e vieram as histórias. Então, foi por isso que eu quis estar aqui hoje, para compartilhar com vocês desse momento, para poder dividir com vocês as experiências e aprender com vocês também. Porque isso aqui, para mim, é o que me faz feliz. De agora em diante, o que eu sei e gosto de fazer é falar. Ele vai até me corrigir se eu estiver errado. Eu demorei a falar. Eu fui falar com 2 anos e meio. Meu pai e minha mãe, naquela época, ficavam preocupados. Por que essa menina não fala? Mas quando eu comecei, eu não parei mais. Então, desde criança, eu tenho essa necessidade. E hoje, eu falo para vocês, não é uma necessidade, é uma felicidade de poder fazer o que eu gosto, de fazer o que eu amo e, de fato, de proporcionar, quem sabe aqui, um pouquinho de estímulo para as pessoas realmente saírem e pensarem, eu faço o que eu gosto? Eu faço por prazer? Ou eu faço por obrigação, né, André? E assim, né, André, olha só. Para todos nós, não tem coisa mais gostosa que você descobre, que é deixar uma marca na vida de alguém. Eu me lembro até hoje, eu no interior de Minas, e um rapaz gritando, Klaus, Klaus, e eu sabia, pô, não é, mas eu... E ele estava me chamando, porque eu sou Andrei Klaus, e ele estava me chamando Klaus porque ele lembrava de uma época lá atrás, e você, cara, se você está sendo chamado, você deixou marca boa. Hoje, a Rejane chegou aqui e falou, eu conheço aquele cidadão ali. De um bate-papo que a gente teve lá no Terra Cap. E assim, isso é a marca que a gente deixa nas pessoas, né? É isso. E a gente, na verdade, tem a felicidade de onde a gente chegar, ninguém se esconder. Porque hoje, quando eu entro no Pão de Açúcar, um dos players onde eu tive a oportunidade de trabalhar, eu ouço assim, Andreia! No meio do corredor. Vem da mercearia, vem do açougue, vem da peixaria. Andreia! Eu falo, sou eu. E é aquele abraço gostoso, aquela questão de você olhar e falar, poxa vida, que bom voltar a esta casa e sentir que as pessoas não te esqueceram, que você está ainda na mente delas. E tem gente que te abraça e fala assim, você fez muita diferença na minha vida. Nossa, depois que você esteve aqui, tantas coisas mudaram para mim. A sua forma de conduzir, a sua maneira de falar, a sua humildade. Era uma coisa impressionante. Você aqui chegava, a primeira coisa que você dizia era, bom dia, como é que você está? Você não chegava e perguntava qual é o resultado, né, André? E essa é uma possibilidade aberta para todos nós, independente de onde a gente está. A gente tem possibilidade de fazer isso na vida nossa e das pessoas. E aí vem... A primeira impressão é que a gente, quando fala de empresa... é uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Essa apresentação Super Master Blaster, que vocês vão ver daqui para frente, tem um nome, Andrei. Ele está aqui na primeira fila. Ó. Esse aqui... Uma salva de palmas para esse rapaz. Esse menino... Com esse nome, mesma coisa, esse nome... Esse menino é o meu lado digital. Lembra, eu sou 50 mais. Né? Baby boomer, então eu preciso de alguém que já esteja no milênio para me assessorar. E esse é meu braço forte para a concepção das minhas ideias. Então, quando eu ligo para o Andrei, né, e falo com a esposa dele, a Carlinha, eu falo assim, olha, minha ideia é essa, assim, assado. Vamos traduzir como ele? Primeiro, vamos entender qual é o objetivo. Ele é todo assim, mas depois... vai saindo exatamente o que vocês vão ver daqui para frente. E quando a gente fala que gosta de pessoas, a gente fala assim, as empresas são formadas de quê, gente? Qual é o principal ativo de uma companhia? As pessoas. E aí ainda a gente fala, e essa empresa existe para quem? Para as pessoas. Então, quando a gente entra numa empresa... Quando a gente passa num processo seletivo, quando a gente passa a compor, né, mais um número naquela empresa, não temos que pensar que somos mais uma estatística.
temos que pensar que ali eu estou tendo a oportunidade de crescer, me desenvolver, ter de fato, né, um encarreiramento, mas isso vai depender única e exclusivamente de você? Somente você? Vai depender da empresa te estimular. É ou não é, André? A gente tem que ter esse estímulo. E por que a gente fala isso? Como é que as pessoas chegam para trabalhar? Alguém pode me dar um exemplo? Olha, cuidado com os exemplos. Tem gente que cheira um ratinho morto e vai trabalhar. Mas tem gente também que chega brilhando. Vocês têm os exemplos. Como é que é chegar e falar bom dia? Aí o outro fala assim, só se for para você. E vai embora. Aí você fala, gente, mal começou a semana e a pessoa já está assim. Segunda-feira de manhã. Como é que vai ser daqui para frente? Se na segunda a gente recebe isso. Até quarta ele morreu, o Marcelo falou. E quando não, a pessoa fala assim, ih, deixa eu te falar, cara. Olha, tá assim, começa a contar. Aí parece, sabe aquele desenho que tinha um uruca, uma nuvem? E aí você vai se afastando, você fala assim, vai melhorar não, já melhorou, dá aqui um abraço. Aí você quebra a pessoa. Quantas vezes isso não é da inconsciência, da pessoa achar assim, sabe, senso comum? E a gente, quando a gente está trabalhando com isso aqui, felicidade, a gente tem que ser fora da curva. A gente tem que ser fora do senso comum. Senso comum, a pessoa diz assim, nossa, é bonito dizer que segunda-feira é um dia chato, segunda-feira, todo mundo fala, aí segundou, não, mas sextou é maravilhoso. Não, gente, todos são maravilhosos. Depende de como a gente encara. E é verdade, porque quando a gente sai de casa com uma rotina já, né, pré-determinada. Vou deixar o filho na escola, ou então vou pegar uma carona com o marido, com um amigo, companheiro, vou para o meu trabalho. Mas aí você fala, eu vou para o meu trabalho, e aí a pergunta é, se você está passando por alguma fase difícil, se você está enfrentando, né, algum desafio, se aquele momento da sua vida não está 100%, a gente consegue separar, Andrei, trabalho e vida? E aí? A pergunta é para vocês. A pergunta é para vocês. Agora tem que responder. A gente separa, gente? Chega assim, ó, vou trabalhar, né? Estou lá chegando, meu filho com febre, 40 graus, dei dipirona, deixei com a babá, mas estou controlando pelo celular, eu chego lá, preocupada, aí pisei na empresa Shazam. Eita, tudo bom? Como é que você está, fulano? Está tudo bem? Aí a pessoa começa a trabalhar com você com aquele sorriso. E a preocupação está onde? Em casa. A sua cabeça vai funcionar? Você vai produzir o suficiente? E onde é que está o gestor que não pergunta para você, Flavinha, o que houve? Não estou percebendo a mesma Flávia que eu estou acostumada. Cadê a gestora que fala assim, Cris é do TCU, eu estou saindo privado e entrando no público, tá? Cris, você está hoje calada. Você não é assim. Para quem não sabe, a Cris canta. Depois eu dou o telefone. A cantora excepcional nas horas vagas. Por quê? Porque a gente tem que ter, enquanto líder, a percepção de que eu tenho um time, uma equipe, não eu-equipe. Esse é o problema. Porque sempre eu faço, eu determino, eu compreendo, eu alinho, e o nós, né, Andrei? Aí a Andréia trouxe um tópico, né, gente? Liderança. Primeiro, a gente lidera a gente mesmo. Senão a gente não lidera ninguém. Primeiro, a autoliderança, que é isso que a gente estava falando aqui. Como é que eu vou chegar no meu trabalho? Como é que eu vou chegar? Porque isso é responsabilidade minha. Eu não posso atribuir a responsabilidade a Andréia. Eu chego para trabalhar, ela é minha chefe, aí eu chego lá e falo assim, bom, eu vou chegar mal, mas é a obrigação dela me fazer levantar. Não, é cuidado meu, é autocuidado. A minha saúde mental é minha, a mente é minha. E aí, para eu liderar, aí vem o passo seguinte. Para eu liderar essas outras pessoas, não tem nada mais fantástico do que eu aprendi na mesma escola do Sr. Duarte, que é olho no olho. Olho no olho. É com olho no olho que eu consigo entender. Olha, mas o Sr. Duarte só veio trabalhar hoje, o cotovelo está ralado, o que aconteceu? Aí ele vai ter a abertura de dizer, cara, eu caí de moto. Mas já fez exame? Já foi fazer exame? Essa preocupação, gente, ela tem que ser natural. Ela não pode ser assim, artificial, ela tem que ser legítima. A sua equipe é literalmente aquele momento ali, quem traz para você todo o resultado que você precisa, mas acima de tudo é um ser humano. Você não pode simplesmente olhar para a sua equipe e ver um número, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também de analisar. Se eu não estou bem, eu tenho que
falar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria mostrar para vocês uma realidade que eu tenho até medo de dizer se um dia isso vai acontecer, quando a gente fala de separar trabalho de vida pessoal. Tá bom. Você pode se sentar. O meu nome é Mark S. Meu nome é Helly R. Tá ouvindo bem? Meu nome é Irvin B. Meu nome é Dylan G. Peraí, E eu... deixa eu parar aqui. Oh. Tá bom. Você pode se sentar. Melhorou um pouquinho? O meu nome é Mark S. Meu nome é Helly R. Meu nome é Irvin B. Meu nome é Dylan G. E eu, de livre e espontânea vontade, Optei por me submeter ao procedimento Conhecido como ruptura. Maneiro. eu dou permissão para a corporação Lumon. E é uma boa corporação. para dividir minhas memórias entre minha vida profissional. Opa! E minha vida pessoal. Eu estou ciente de que assim que o procedimento estiver completo, Eu não poderei acessar minhas memórias pessoais. Enquanto estiver no andar de ruptura da Lumon. Nem reterei as memórias do trabalho. quando eu retornar para casa no final do dia, Estou ciente de que esta alteração é abrangente e irreversível. eu faço as declarações livremente. Tá bom. Terminamos. Aberta ou fechada? As duas. Alguém conhece essa série? Gente, é de arrepiar ou não é? Você imaginar que em algum momento... Eu tenho até medo de falar isso, porque eu sou da geração Baby Boomer, né, Marcelo? E naquela época a gente viu Jetsons. E a gente dizia, não, imagina, videochamada, falar com a pessoa, olhar no telefone, falar, tem um e-mail. Aí você vê uma série dessa e fala assim, se já tem uma série, porque tem alguém pensando. Eu parto desse princípio. Se já foi formulada uma série, é porque já tem alguém imaginando que isso seja possível. Você segregar, você separar momentos da sua vida pessoal da sua vida profissional e você seguir adiante como se nada tivesse, enfim, acontecido. Então, a gente tem que ter cuidado pelo seguinte, existe um equilíbrio em tudo na nossa vida. E eu falo para vocês que existe um equilíbrio porque, durante muito tempo na minha vida, eu fui workaholic. Meu pai sabe disso. Quando eu trabalhava na Ambev, foram 12 anos e meio, eu vou falar uma coisa para vocês. Não aguenta, pede para sair. Sabe aquele ritmo? Eu dou conta. Eu lembro que a gente estava em Recife, teve uma convenção, eu me hospedei num hotel com uma colega de quarto, de repente houve lá, né, sirene dizendo que teve um princípio de incêndio e a gente teria que descer, né, rapidamente pelas escadas, porque a coifa da cozinha tinha pego fogo, alguma coisa assim. E aí eu lembro que a gente desceu as escadas, todo mundo, aquela coisa toda, ainda de pijama. Quando eu cheguei lá embaixo, a primeira coisa que eu lembrei, laptop, notebook, cara. Todas as informações. E eu não sou da geração da iCloud. Estou falando de geração disquete, meu amigo. Ou seja, tudo que eu trabalhei, tudo que eu fiz, estava ali. O que eu fiz? Dei uma de sem braço, dei a volta, entrei pela, né, entrada de serviço, subi 10 andares. Naquela época a gente tinha fôlego, né? Subia rindo. Quando cheguei lá, peguei minha maletinha, peguei meu laptop, botei na bolsa e desci. A minha colega de quarto quase me matou. Ela me sacudia, assim, me chacoalhava e dizia assim, que tipo de ser humano é você? Se nós estivéssemos agora, nesse momento, no meio de um incêndio, que era um princípio, você parar para imaginar que as suas informações eram mais importantes que a sua vida? Tem algum equilíbrio nisso? Não. É a hora que você começa a repensar. Quais são os seus valores? E aí, quando você fala de dinheiro, quando você fala de lazer, quando você fala de família, qual é a prioridade na vida de vocês? De novo, qual é a prioridade na vida de vocês? Vocês estão lembrados, a gente estava conversando, eu e Andrei aqui, aquele jogador de basquete que deu uma entrevista, que ele chegou no meio assim da entrevista, só um minutinho, minha mãe. Ele parou a entrevista, cara.
Ele está errado? Eu estava aqui, ó, passando a apresentação com o Andrei, tocou o telefone dele. Agora, quando a gente estava passando. Aí ele falou assim, só um minutinho, meu filho. Paramos tudo. Essa é, de fato, eu diria que assim, a maior virtude do ser humano. A de entender que, de fato, na vida dele, a prioridade é a sua família, são as pessoas. Eu não entendo como alguém ainda pode colocar à frente qualquer outro objetivo, que não seja a sua família, a saúde da sua família, você, enquanto pessoa, a sua saúde. Estou errada, Andrei? Não, deixa eu só ver qual é o seu próximo slide, para eu fazer um gancho. Beleza. Gente, a Andréa trouxe a questão do equilíbrio, dos valores, e aí a família. A família é a base, né? A família é o alicerce. Pessoas que geram pessoas, está aqui, né? Está aqui as pessoas do futuro, desse presente futuro. E eu quero trazer uma outra reflexão para vocês com uma história breve. Ela falou desses valores que você tem que colocar, do equilíbrio. E eu quero trazer para vocês, nesse sentido, fazendo um gancho de expectativa versus realidade. Quantas e quantas vezes a gente gera expectativas que estão muito acima da realidade que a gente vai viver e a gente se frustra. E a frustração faz parte do sentido da vida, claro. A gente tem que aprender a se frustrar para poder corrigir os rumos, para poder traçar os melhores rumos. Mas eu vou dizer para vocês, quando eu cheguei, eu fui fazer um trabalho para as Nações Unidas. Eu trabalhei para a ONU na África. Era para acompanhar um país em guerra civil, verificar a situação de paz, se os acordos estavam sendo cumpridos, claro que não, e acompanhar a distribuição de alimentos da FAO e a atuação dos Médicos Sem Fronteiras. Uma das cenas que mais me marcou foi a gente, junto com os Médicos Sem Fronteiras, alguns, a gente tentando reanimar uma criança que estava desnutrida, um país em guerra civil, e essa criança morreu aqui nesse braço meu aqui. E eu tinha ido para lá para trabalhar, e todos aqueles aspectos estavam ali, dinheiro, saúde, lazer, família, carreira, estava tudo ali. E eu cheguei lá para trabalhar com uma expectativa romântica. Não quero detonar instituição nenhuma, por favor. Mas eu cheguei com uma expectativa romântica. Nossa, trabalho para as Nações Unidas, é a paz, né, bacana. E aí eu descobri, e eu fui para ser líder de equipe. Nossa, né, aquela coisa, vou ser líder da equipe, um brasileiro, líder de equipe do mundo todo. Aí quando eu cheguei lá, eu descobri que a visão romântica foi se desfazendo. Vamos fazendo um gancho, um relacionamento com o nosso dia a dia. Quando a gente chega para trabalhar, eu descobri que a visão romântica foi caindo. Por quê? Porque eu, como líder de equipe, queria apresentar soluções, e aí eu ganhei uma mãozinha de senta aí dos chefes de missão lá dos escritórios de Nova York, que diziam assim, você está louco? Na verdade, era aquele Are you crazy? Né? Literal, para quem gosta de assistir os filmes, né? Tem lá Are you crazy? Pois é, eu ganhei um desse. Por quê? Porque na visão romântica eu propunha de rasgar estradas, cortar estradas para distribuição dos alimentos, para você quer matar o câmbio paralelo do dólar? Você quer matar, enfim, sabe? Interesses econômicos, interesses políticos. E aí que eu aprendi, o que eu aprendi com isso? A expectativa versus a realidade. Só que eu tinha, e aí é que eu trago para cá, para o equilíbrio e para as decisões que a gente toma, eu estava ali por um propósito muito maior. Eu estava ali por uma coisa que batia no meu coração. Então, aquela criança que morreu no meu braço foi o sustentáculo que eu pensei, qual a solução? Qual a solução para esse dilema, né, de que vai caindo o grau da realidade, vai se apresentando a realidade, né, vai frustrando? Cara, eu estou aqui por uma coisa muito maior, que é entregar para essas pessoas, as pessoas que estão comigo, que são meus liderados, entregar para eles, ensinar eles o que eu posso ensinar, aprender com eles, entregar saúde, entregar amor, entregar... É um país em guerra civil, vou entregar coisas melhores, coisas boas. Então isso me alimentou. E com esse alimento, esse foi o que eu usei para me alimentar e mudar aquele ambiente interno meu. E aí eu faço o gancho, então, para passar para a Andréa, do que é, então, a felicidade. Alguém pode me responder?
Vamos lá, gente, um de cada vez. Não, vamos lá, não briguem, não. O que é felicidade? Estar com quem a gente gosta. Hoje eu estou com quem eu gosto. Olha aqui, essa plateia. Paulo trabalhou comigo, em 2008, né, Paulo? Olha isso, cultivar amizades assim, como é que não posso dizer que é felicidade? Mais ainda, tem a Silvana ali, ó. Silvana, eu te conheço há quantos anos? 40 aí? Não entrega assim, gente. 40 anos, né? 41 anos de amizade. Eu tenho na minha plateia aqui, ó, Fernanda. Fernanda foi colocar um holter no braço. Fernanda foi minha parceira. Meu braço direito na beira-mar, né, Fernanda? Ela falava assim, essa daí é minha diretora. Eu falava assim, não, essa daqui é sua parceira. Eu não sou todo diretor, eu sou tua parceira. Aí você vê o quanto a felicidade são momentos, ou não são? A gente fica, ou a gente é feliz 24 horas por dia, gente. Não é não? Mônica não me deixa mentir. Mônica trabalhou comigo na Ambev. Só nas redes sociais. Eu sucedi a Mônica. Mônica está aqui nessa plateia também. E eu lembro que na época, quando eu comecei, né, o meu trabalho, eu achava o máximo essa coisa, né, de mundo corporativo. Mônica vai lembrar disso. Eu ia toda emperequetada, pulseira, usava todas as roupas para poder chegar no escritório e falar, gente, eu trabalho numa multinacional, eu trabalho numa grande corporação. Companhia Cervejaria Brahma. Depois, antes foi Skol Caracu, né, amiga? Depois é que se tornou Ambev, né? American Beverage Company. Olha o peso, né? De você falar um negócio desse. E eu lembro que a primeira viagem que eu fiz para São Paulo, para falar com a nossa líder, Lisa Collins, antes dela teve uma convenção. E o superintendente veio, né, para falar das metas. Foi a primeira vez que eu me vi ouvindo alguém falar de KPI. O que nós temos que entregar, quais são os nossos indicadores, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, a gente vai para onde? Vamos para São Paulo. Eu falei, reunião executiva? Peraí, né? Comprei uma roupa, a mala para poder fazer esse movimento no aeroporto. Ó. Que eu achava um luxo, cara. Pasta executiva e aquele momento que você fala assim. Aí eu falei, peraí que eu preciso, né, incorporar isso melhor. E aí a gente tinha tido essa convenção e o superintendente tinha estado com a gente, mas eu não conseguia, né? Era tão eufórico o momento que eu não conseguia saber quem era quem. Tinha muita gente da diretoria. Só que quando eu cheguei em São Paulo, no Centro Empresarial, em Santo Amaro, que ficava a sede, eu entrei no elevador. Quem é que está no elevador? O cidadão. Que há 2 dias atrás estava em Brasília para falar da convenção, para falar das... Aí eu me empolguei, eu achei que todo mundo era todo mundo igual, não tem hierarquia, eu fiz igual, né, aquela coisa do pica-pau, assim, ó. Ele entrou, ficou de costas, eu estava aqui atrás, eu fiz assim, ele fez assim, ó. Aí me olhou assim, então, eu te conheço, você esteve lá em Brasília, falou das metas, disse que ia ter premiação, falar uma coisa para você, hein. Do jeito que eu cheguei aqui hoje, eu cheguei para marcar. E todos aqueles prêmios que você listou, é a minha regional que vai ganhar. Fez assim, né? Uhum. Exatamente. E o olhar ficou assim, ó. Tipo, eu li, né? Quem é? Você, né? E aí, voltei, né? Abriu a porta, a minha supervisora que estava no elevador, que eu esqueci de comentar, ela estava suada. Sabe aquela coisa assim? Sem entender. Eu falei, você está bem? Ela falou, você sabe quem é essa pessoa? Eu falei, quem? Magin. É o superintendente comercial a nível Brasil da Companhia Cervejaria Brahma, Andréia. E você simplesmente cutucou o homem no elevador e disse para ele que você ia ganhar todas as metas. Como se ele fosse teu parceiro, né? Assim, brother. Mas aí a felicidade de estar num lugar que eu me pertenço a ele, né? Não é aquela coisa de sentir simplesmente que eu estou lá por estar, não. Eu me sinto presente, eu me sinto pertencente. É a minha história que vai ser contada a partir desse sobrenome, Andréa da Ambev. Porque durante muito tempo eu fui Andréa da Ambev, eu fui Andréa da Brookfield Incorporações, eu fui Andréa do GPA, e hoje eu sou quem? Única e exclusivamente. A Andréa Duarte e a Deinha para esse cidadão aqui. Ó. E com muito orgulho, porque é isso que me norteia. Mas para isso acontecer, foram 38 anos de bagagem profissional que se tornaram histórias. E aí eu pergunto de novo, felicidade. Se a gente fosse abrir, né, Aristóteles nos ajuda um pouquinho, né, o pensador. Só que ele confunde a mente, que ele fala, bem supremo que tem um fim em si mesmo. Isso é uma reflexão profunda. Aí depois a gente abre e vai para mais um pensador, Freud. O que ele fala? Obter prazer e evitar o desprazer. E a gente abre o dicionário. O básico, um sentimento de bem-estar e para você, Elisa?
Numa só palavra, felicidade. Amor. Perfeito. Quem mais? Posso? Pode? O que é felicidade para você? Ai, não sei. É família. Olha aí, família. Os amigos. Tem meus amigos também. Os amigos, a família. Alex, o que é felicidade para você? Parabéns. É difícil a gente definir, né, algo que parece tão longe da nossa perspectiva, né, Claudinho? E para você, Claudinho? É estar em paz. Está vendo como cada um de nós tem um significado, Andrei? E assim, né? O que é interessante, gente, é a gente... Cada um tem experiências. Cada um de nós vive momentos e tem experiências. E eu acho interessante a gente pensar assim... Nas nossas experiências, será que felicidade é uma reta contínua? Porque, sem curva, né? Porque assim, gente, a gente é humano, a gente é de carne e osso. O cutucão que ela deu no cidadão lá é porque ela pensou, pô, ele é de carne e osso, igual a mim, pô. Não E a gente hierarquia. é humano. E assim, será que a gente vai ser feliz o tempo inteiro? Ah, não, olha, ela é a chefe, é minha chefe. Ela é feliz porque ela tem dinheiro. Um senhor alemão, radicado no Brasil, morador de uma cobertura de Copacabana, com muito dinheiro, olhou para mim e botou a mão no meu ombro, há uns 10 anos atrás, e disse assim, filho, você quer ser feliz? Aí eu olhei para ele e falei, claro. Ele disse assim, cuide dos seus filhos. Por quê? Por quê? Porque ele tinha perdido o filho para as drogas. Um homem podre de rico tinha perdido o filho para as drogas. E ele disse, eu não sou feliz. Então, não é uma reta. A gente vive momentos de dificuldade, a gente vive momentos que a gente fala, putz, ô papai do céu, cadê você? Falou que estava comigo, ele está. Mas a gente se rebela, né? Pô, está comigo, mas eu não estou bem hoje, eu não estou feliz hoje. E é muito difícil porque numa escala, se vocês puderem analisar o seguinte, a ONU fechou o relatório de 2023 considerando quais são os principais, né, os 5 países mais felizes, vamos pensar assim, né, no mundo. Qual é a nossa classificação? De um total de 157 países, nós somos 49º. Desde 2018, nós perdemos 11 posições. Quer dizer, o que está acontecendo? O que falta para que a gente tenha, na verdade, esse entendimento? E quais são os indicadores, André, que são avaliados numa pesquisa como essa? Isso tem a ver com a nossa realidade ou não tem no Brasil? Cada um desses indicadores. Eu gostei do último. Esse indicador é um pouco problemático. Assim, a gente tem que fazer, na verdade, uma conta que eu não sei ainda, viu, Marcelo? Agora tem uma coisa, né, Andréia? Volta só um pouquinho. A ausência de corrupção, né, gente? Olha só, vamos olhar os primeiros? Finlândia. Eu trabalhei com um finlandês. Um só não. Eu trabalhei com alguns finlandeses. Corrupção não traz corrupção, não. A coisa é honesta, a coisa é séria. País gelado, né? Pois é, felicidade. Israel vive em guerra, né? Desde o Antigo Testamento, Israel vive em guerra. Felicidade, 4º no ranking. E aí a gente começa a analisar o seguinte, se diante desses indicadores, o nosso papel enquanto cidadão e cidadã brasileira, ele está, de fato, impactando nesse resultado. O que nós estamos fazendo? E quando eu falo nós, eu englobo a todos nós. E aí eu não segmento por uma questão de ser instituição pública, instituição privada, de sermos ou não, enfim, pessoas que estão diretamente ligadas, entendeu, a um tipo de processo, a um tipo de negócio, mas todos nós que impactamos nesse resultado. E quando a gente fala assim, né, de generosidade, tem país como o nosso, em termos de generosidade? Gente, o calor humano que o brasileiro tem, qualquer lugar do mundo que você for, todo mundo gosta do Brasil, a primeira coisa que você faz é estender a mão, senão você abraça, não é assim? Você faz isso no Japão, você faz isso na Coreia, na China.
Em alguns lugares da Europa também, né? Você tem uma dificuldade, né? Na Alemanha, muitas vezes. Eu tive a oportunidade de estar num país, gente, que eu achei o máximo. Luxemburgo. Alguém conhece? Vinícius? Luxemburgo, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falei assim, aqui não tem gente pobre? Eu fiquei um pouco impressionada, porque assim, você não via, né, uma diferença tão grande, né, social entre as pessoas. Eu falava assim, engraçado foi o dia que eu falei assim, eu preciso sacar dinheiro. Onde fica o Banco do Brasil? A pessoa aqui não tem. Tem o Lloyd, tem o Citibank, tem o Santander. Eu falei, onde está o Banco do Brasil? Tem um terminal que é ligado ao Banco do Brasil, mas não é uma agência, não é um banco do Brasil. Aí eu falo para vocês, população de Luxemburgo, 300 mil habitantes. É fácil ser feliz, né? Assim, vamos pensar assim. É um ducado. Fala, Vinícius, dá o seu depoimento. Assustador. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu vi uma frota. Vinícius, não sei se você viu isso. Eu saí de uma loja, eu falei, vamos pegar um táxi? Aí, nessa época, a menina falou, não, beleza, porque transporte lá é muito fácil, tranquilo. Eu falei, mas vamos de táxi. Quando a gente chegou assim, tinha uma frota, sabe de quê? Mercedes. Aí eu falei assim, mas é a frota de táxi? Falei, é. Porque o que passava era Lamborghini, Volvo. Eu falava assim, gente, o que é isso? Aí eu fui conhecer um lugar onde as pessoas anciãs, por exemplo, pessoas como meu pai, de 70 anos em diante, os filhos tinham o prazer de dizer assim, ah, sim, meu pai se mudou, ele está naquela vila. É um castelo. Onde as pessoas anciãs, por si só, elas já são, obviamente, instruídas a se direcionar depois que se aposentaram e tudo, e é tudo subsidiado pelo governo. Então, você tem cuidadores, médicos, nutricionistas, tudo que dá apoio para estas pessoas que tanto nos ensinaram, né? Olha a sabedoria. Um país que se preocupa com a terceira idade. Eu estou me preocupando agora, que eu nem cheguei na terceira idade, mas tem um tal de etarismo. Eu vou falar agora para você, no mercado profissional é barra. Falou que você tem 50... Eu tenho gente que só coloca o ano assim, ó, 80. Nasci em 80. Nasci em 90. Se começar por 70, começa um suador, né? Porque aí é mais de 50. Então, tem gente fazendo currículo com medo. E é sobre isso, depois, que a gente vai analisando o que faz um país ser feliz, né? Por exemplo, no Japão, as pessoas tendem, não, elas são literalmente, desde pequenas, orientadas a valorizar quem? Os mais velhos. Aí vem aquela coisa da sabedoria oriental, né? Não é isso, Andrei? Enfim, aí, gente, a pergunta que a gente veio trazer para vocês. O que as empresas têm a ver com a felicidade dos seus colaboradores? Fala para mim, Andrei. É o Andrei que você. É você, Andrei. Hoje a gente vive num mundo onde as carreiras são mais voláteis, a gente passa por muitas empresas, mas já se viveu em uma época onde uma carreira era construída e terminada dentro de uma única empresa. Então a gente viveu isso onde uma vida inteira foi dedicada para uma empresa. Hoje a gente ainda tem alguns exemplos muito, muito claros disso, mas tem tudo a ver. No início da apresentação de vocês, foi muito claro isso que vocês colocaram. Assim, o líder, o olho no olho da liderança, quando o colaborador chega na empresa, de bater o olho, perceber que aquele colaborador não está bem, que ele não está feliz, que existe algum processo, seja dentro da organização, seja fora dela, que não faz com que ele está bem, e ele não está sendo produtivo por aquele motivo. E aí cabe também a saúde mental do colaborador, ser uma contribuição coletiva, não somente da empresa, mas também do colaborador. Então, tem tudo a ver. É um elo contínuo entre colaborador e empresa. É isso, gente. A gente, na verdade, pensa que não, mas a nossa vida é norteada também pela nossa carreira, né?
Então, quando a gente fala de colaborador feliz, a gente tem alguns números. 31% são muito mais o quê? Produtivos. 3 vezes o quê? Criatividade e inovação é o que há hoje, é ou não é? Todo mundo só fala nisso. Agora, você estando estimulado, você sendo valorizado, você tendo o seu reconhecimento, isso cresce. Agora, é só salário? Se você tiver a oportunidade de assumir um novo desafio profissional, mas que você não vai ter um aumento salarial, mas você percebe que aquela empresa ela tem literalmente no seu DNA a valorização do colaborador, você migra? Eu ouvi um claro. Na hora, quem falou na hora ali, né? Ah lá, Mariana, querida, na hora. Por quê? Porque o que a gente, na verdade, quer é ser feliz, estar feliz, momentos de felicidade. Isso não é literalmente sinônimo de dinheiro, tá? O reconhecimento veio ou não veio, Flavinha? Flavinha, 26 anos de? 24 de? BRB, gente. Jubileu de prata. Essa mulher fez e aconteceu nessa instituição. É muito difícil quando a gente fecha a porta, é ou não é, Flavinha? Esse movimento, quando você fala assim, foi um prazer estar com vocês. E faz assim, ó. Uau! A minha história tem um legado ali ou não tem? E é isso que nós vamos deixar. Histórias. Legado. Por isso que a gente veio aqui falar com vocês sobre isso. Valorize cada minuto da vida de vocês. Valorize cada segundo ao lado de quem você ama. Não deixe isso passar. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando a gente fala de números, ok, mas como melhorar a felicidade? Aí a gente pergunta, existe clima organizacional? Quando você está na sua casa, na sua residência, com a sua família, aí pintou um clima estranho, fica bom o negócio? Aí marido e esposa vão dormir, um vira para um canto, o outro vira para o outro. Se dormir assim, como é que vai acordar? Vai dar ruim, né? Então, o clima, seja ele pessoal ou organizacional, é fundamental. E quem é responsável por isso? Os líderes, as pessoas que estão ali como gestores. O que elas estão fazendo para criar esse ambiente? Estou certo, Andrei? E aquela pergunta, né? O que eu, cada um de nós, o que eu estou fazendo para melhorar isso? Ela deu o exemplo marido e mulher, né? Viram para um lado, viram para o outro. E o que eu fiz? Ah, não. Ele ou ela é que é responsável. Cadê a sua parte? O que você está fazendo para melhorar isso daí? Na empresa, clima organizacional. Pintou um climão. E o que você está fazendo para melhorar? Você tem que melhorar você primeiro. É autorresponsabilidade, gente. Autoconhecimento. Autoconhecimento que leva à autorresponsabilidade. Para você melhorar você mesmo. Lembra disso? É terceirizando que a gente está se perdendo. Eu terceirizo o filho para a escola. Eu terceirizo o filho para a igreja. Eu terceirizo a minha felicidade para o chefe. E vai terceirizando. E aí, daqui a pouco, olha e fala assim, cara, o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz pela minha vida? E você delarga as coisas. Você não delega, né? Todo mundo falando, eu delego. Não, tem gente que sabe delargar. Ele falou em terceirizar, eu conheço gente que quarteiriza. Entendeu? Não, peraí, deixa isso daqui, não que eu resolvo. Não, peraí, tem uma pessoa que faz isso para mim, peraí que eu já resolvo aqui. Ou seja, aí o cara, ele é o quê? O gerente de PPP, que eu chamo. Gerente de PowerPoint. Porque o cara vem, faz a apresentação linda, maravilhosa, não tem reconhecimento de ninguém, os louros são sempre dele, porque ele tem uma equipe. É isso que a gente espera? De forma nenhuma. E aí entra aquela questão, né, o RH, né, Claudinha? Que a gente falava assim, não, a gente tem que conversar. Aí a gente fala de roda de conversa. É um clichê, tá lindo falar isso nas empresas hoje. Vamos fazer uma roda de conversa. Na minha época a gente cantava, tirei o pau no gato. Se eu cantar uma porra dessa hoje, eu sou desclassificada. Porque o nego vai falar, tá incentivando matar o gato. E eu sempre cantei na escola e nunca matei nenhum gato. Mas aí mudou. O mundo mudou. Aí você fala, vamos fazer o quê? Vamos dar as mãos, vamos fazer uma roda de conversa.
Aí parece que vai chegar um Shazam, vai energizar, todo mundo vai ter aquela fluidez, aí todo mundo que se odeia no dia a dia, porque tem isso. O cara odeia, ele fala assim, minha Nossa Senhora. Aí a pessoa chega, né, aquele momento, aí você fala, vamos dar as mãos, vamos ser amigo, coleguinha. Até Marcelo, esses dias a gente estava conversando numa live da BRH, Marcelo falou que viu um meme que é assim, né? Agora qual é o código de ética das empresas, Marcelo? Fala aqui para todo mundo. Que você falou assim, não pode bater no coleguinha. Como é que era? Tinha um post que dizia assim, código de ética das empresas. Era um post que dizia, não pode beliscar o amiguinho, não pode morder o amiguinho, não pode chutar o amiguinho. Não pode cutucar o amiguinho. E aí uns 5 ou 6 comentários a respeito. Quem é professor aqui? Eu. Tá vendo? Cutuca o amiguinho. Não é assim? Né, Renatinha? Que você fala assim, ô menino, para de cutucar seu amigo, beliscar seu amigo. Não, mas mais do que isso, né? Olha só, os meninos aqui, hoje, quem de nós não tem medo de como vai ser interpretado por cumprimentar, dar um sorriso ou abraçar uma colega de trabalho? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Esses dias até um amigo meu falou assim, cara, se você ri demais, é problema. Então, daqui para frente, até sem dente, a gente tem que pensar em ficar. Porque se você riu, é porque você já está me ofendendo. Você já riu, mas você riu de qualquer outra coisa, não. Está rindo da minha cara. Então, você tem que ter assim, como é que você vai para a reunião? Aí o pessoal desliga a câmera, né? Online é mais fácil, né? Você já viu aquele momento que você está na reunião, todo mundo com câmera desligada. Mas a conversa, no privado... Falou, cara, e no WhatsApp, você fala, gente, o que é isso? O que está falando? Eu acordei 8 horas para ouvir um negócio desse, cara. Isso não faz o menor sentido. A pessoa marca a reunião de meia hora. Já viu o Teams? Eu fiquei com um momento, assim, um pouco na minha cabeça com problema, porque eu vi aquela musiquinha do Teams e eu falava, o que é isso, gente? De novo o Teams, né? Aquela coisa, aquela musiquinha já começa a te perturbar. Tá igual a música da Rihanna, né? Todo mundo já está, né, no ritmo dela aqui. Isso já está virando chiclete na nossa cabeça, tem mais ou menos uma semana isso. É igual o Teams. Porque de meia em meia hora. E quando é o celular que você baixa, você está no restaurante, aí você fala, meu chefe. Aí você corre para o banheiro, porque na verdade você disse que não ia demorar tanto, mas aí vai começar a reunião, aí você fala, gente, estou em trânsito. Você nem pagou a conta. Estou em trânsito, estou chegando. E o legal disso é que isso é a vida como ela é. Isso é felicidade no trabalho. Ih, estou respondendo, não pode adiantar. Gente, eu falo para vocês o seguinte, essa questão de segurança psicológica que a gente viu no slide anterior é muito sério. A gente falou de clima, segurança, ambiente confortável e reconhecimento, mas essa questão de segurança psicológica. O líder, o gestor, ele tem que entender que o ambiente de trabalho dele tem que ser confiável. E as pessoas precisam se sentir, de fato, naquele momento de ambiente confortável, crédulo, onde eu possa expor os meus pensamentos, eu possa contar, obviamente, o que eu sinto, falar sobre os meus sentimentos, sem ter medo. E outro, o tal da objeção, né, quando você fala assim, eu não concordo. Alguém já esteve numa reunião para falar essa frase? Você tem um diretor, você tem um superintendente, você tem um gerente, você fala assim, eu não concordo? Aí tem um amigo meu que falou assim, você já viu aquele meme que tem um cara na reunião com outro colega, ele está com a calculadora. Aí o cara cutuca ele assim, meu amigo, o que tu está somando aí? Ele falou assim, não, bicho, eu estou fazendo aqui as contas dos boletos que eu tenho que pagar. Porque se for realmente muita coisa, eu vou ter que respirar fundo e não vou falar nada. Mas se já tiver tudo em dia, tudo quitado, agora eu vou me pronunciar. Entendeu? Agora eu vou falar realmente o que eu penso. Porque eu já quitei todas as dívidas. Tem momentos assim na nossa vida ou não tem? E muito, cara. Você respira fundo, você fala, não, tem muito boleto. Tem muito boleto. Eu preciso de mais um ano. Pelo menos para engolir, nem o sapo, a lagoa inteira. Entendeu? Depois pode tocar o Tim, o Zoom. Eu tô assim, ó. Meu nome é Fui. Entendeu? Então, assim, é fato que nas organizações nós temos ainda dificuldade com esse tema, Andrei. Muita dificuldade. É que um fator que me chama a atenção na segurança psicológica é o fato de você poder ser quem você é. Você poder ser autêntico
e se sentir confortável em ser você. Sem vestir um personagem para se adequar àquele ambiente. Exatamente. Né? Eu acho que isso é muito importante. E isso traz saúde, né? Eu acho que a segurança psicológica está muito aliado à saúde. Porque o que adoece, na minha percepção, né, é você não conseguir ser quem você é, se esforçar para atender um padrão que é inatingível e se culpar por isso, né? Eu acho que a autenticidade e você entender que as pessoas são diferentes. Você vai ter o introvertido, você vai ter o extrovertido. E tá tudo bem. Exatamente. Tá tudo bem. Todo mundo cabe ali naquele ambiente. Isso que a Claudinha falou é fundamental. Eu trabalhei com a Claudinha numa instituição, e essa fala dela de ser autêntica, ela falava assim, André, é impressionante como a autenticidade é teu sobrenome. Porque a gente chegava em certas reuniões, aí a pessoa falava um negócio para a gente, assim, 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 eu cutucava a Claudinha e falava, vou fazer nada disso. Fazer nada disso. Como é que eu venho? Vocês já viram como eu sou, né? Falando aqui de uma forma espontânea. Aí eu recebo um script. Aquilo quase que, né, deu uma síncope, assim, a mão tremia. Eu falei assim, eu nunca entrei com papel na mão na minha vida numa apresentação. Agora vai ser um jogral. Né? A gente vai falar. E começou aquele negócio, eu falei, não sou eu. Não sou eu. Eu não estou sendo verdadeira. Então, esse tipo de comportamento é que a gente quer evitar. E por isso que a gente fala da segurança psicológica. Pesquisa de clima. Alguém já ouviu falar? Gente, eu adoro esse negócio. Eu sou GPTW. A pessoa até sobe a rampa, né? Eu sou GPTW. Melhores empresas para se trabalhar. Vai no cafezinho, vai no banheiro. Qual é o comentário? Não entendi essa nota. Nós estamos passando com tanto perrengue, cara. Está tendo tanto problema nessa empresa. Nós estamos com 80% de quê, meu Deus do céu? Como é que pode ser um negócio desse? Alguém falou a verdade? Você já viu aquela pesquisa que alguém fala assim, Andrei, bom dia, Carlinha, bom dia. Já votou, meu bem? Tem gestor que pergunta se a pessoa já fez avaliação, cara. Ele está só perguntando. Lembra de votar, hein, time? Conto com vocês, time. Vamos para a GPTW. Vai mudar o que na sua vida se você mentir? Mas se você disser a verdade também, é aberto, né, por área, você está expondo a sua área ou não está? Você vai ser o quê? Condenado. Pois é, aí a área tem 2 pessoas. Já não tem eleição, né? Já não vota, porque na verdade o mínimo é 5. Aí a pior área da empresa tem 2. São os 2 que precisam sair, mas não tem a votação porque o mínimo é 5. É o critério. Passaram por isso, a outra está rindo, eu já sei, passou por isso. Esse sorriso é porque já passou por isso. Eu estou falando alguma mentira? Não. E aí tem quando você fala assim, ó, credibilidade, respeito, imparcialidade. Eita. Esse é um tema difícil. A gente passaria aqui até meia-noite. Só para falar de imparcialidade. Porque tem gente que não entende bem esse conceito. E quando a gente fala de orgulho de pertencer, Pão de Açúcar, a gente tinha um programa chamado Jeito de Ser e Vender. Jeito de Ser e Vender Pão de Açúcar. E a gente tinha aquela coisa de ter orgulho de pertencer ao Pão de Açúcar. E aí a gente falava sobre treinamento de padrão de atendimento no Pão de Açúcar. Quando você chega no Pão de Açúcar, se você está igual malabarista, segurando todos os seus produtos na mão, aí chega alguém e te oferece um cestinho, senhora, por gentileza, para a senhora colocar suas compras, aquilo foi um treinamento. Porque, na verdade, você quer o quê? Liberar as mãos? Claro, para ele comprar mais, porque aí ele fica mais livre, né? A mão dele fica mais leve, ele carrega tudo na cestinha e, consequentemente, ele vai passando nas gôndolas e vai vendo que ele não precisa mais, é por impulso, ele leva. Tá vendo? Quando você chega e fala assim, qual a fatia que o senhor prefere? A espessura. Antes da pandemia, a gente tinha muito isso. A espessura. Mas ó, só lembrando que nós estamos também com uma promoção maravilhosa nos nossos queijos, assim, assim, assado. O senhor não quer levar, não quer aproveitar? Isso é o quê? Treinamento. Aí a pessoa fala assim, é orgulho de pertencer, porque eu faço parte. Ele faz aquilo com vontade. Porque ele foi treinado e orientado, porque aquilo faz sentido para quem? Para o cliente. As vendas vão aumentar, o resultado vai ser alcançado, metas, né, atingidas. Mas o fundamental, eu me sinto pertencendo. Não é verdade? Eu gosto do que eu faço. Gente, eu trabalhei com pessoas que trabalharam com o Abílio Diniz. E com o pai do Abílio Diniz. Tinha um funcionário no Pão de Açúcar, tinha na Ambev também, né, Moniquinha? Tinha um senhor que tinha sido aposentado, ele ia, na Ambev, no caso, todos os dias só para fazer o clipping.
Ele pegava todos os jornais, naquela época era jornal, né? Hoje é tudo digital. Ô, meu pai, quando você fala isso dá até um peso, né? A pessoa fazia o clipping, Speed News. Acho que era Seu Jorge. 70 anos de idade, ele ia lá para fazer o quê? Recortar as notícias que saíam o nome Brahma, Skol. Ele tinha orgulho. Ele se aposentou e não queria ir embora. Conheci outro, 48 anos de Pão de Açúcar. Assessorou o pai do Abílio Diniz. Ele falava assim, não quero ir embora não tem nada para fazer em casa. Eu prefiro ficar aqui. Então a gente chamava ele de concierge. Ele achava o máximo. Ele falou, sou o quê, minha filha? Concierge. O senhor vai receber os nossos convidados, os nossos clientes. Ah, estou adorando isso. Aí ele falava assim, oi, tudo bem, eu sou concierge. Ele não falava nem o nome dele. Eu sou o concierge. Então, é orgulho de pertencer ou não é? Camaradagem. Mas, afinal, essa tal felicidade no trabalho é possível? Estamos indo para as retas finais dessa apresentação. É possível? Claro que sim, né? Nem todos que estão aqui, obviamente, vão sair daqui e vão dizer, nossa, Andréia e Andrei fizeram a minha cabeça, amanhã eu já estou no DP. Passar não é amanhã. Departamento de polícia, por favor. Amanhã eu vou passar, já decidi, entendi, quero ser feliz. Vamos embora. Aí a pessoa fala, mas tem os boletos, né? Aí você fala, peraí que eu tenho que pensar isso de novo. Aí a gente vai para outra palestra. Mas por que eu acho que, claro que sim, a gente fala isso com muita verdade? Porque por onde eu passei, literalmente, eu tive o quê? A possibilidade de ganhar mais experiência, de ganhar mais aprendizado, de ter mais conhecimento. Gente, são 19 anos de ABRH. Voluntariamente. Estou mentindo, Marcelo? A gente recebe salário, Marcelo? Aí, tá vendo? Eu sou Andréia Duarte, da ABRH. Olha o orgulho de pertencer. 19 anos, voluntária. Nós não somos remunerados na ABRH. Todos nós temos nossos trabalhos, empregos, enfim, temos a nossa atividade profissional, mas nós trabalhamos com gente, para as pessoas, com o maior prazer. O que nós queremos é justamente isso, ó. Ter a oportunidade, de alguma forma, de estimular vocês. De dizer, olha, continue, persevere. Se não está bom, pare, converse. Levanta a mão, peça ajuda. Nós passamos agora por setembro. Setembro é um mês que todo mundo fala, setembro amarelo. É um mês muito difícil. É um mês difícil? O que a gente fala do setembro amarelo? Saúde mental. A gente não gosta nem da palavra que começa com S, né? A gente prefere falar saúde mental. Porque isso abala a gente? Ou não? É frescura? É frescura? Pois então, vamos imaginar o seguinte, rapidamente. Eu tenho 51 anos, certo? Certo. Meu pai está aqui, ó, na primeira fila, certo? Certo. Há 3 anos atrás, se alguém dissesse que eu estaria aqui falando de felicidade, eu falo assim, você está louco. Porque a minha revolta, porque assim, a minha negação, tudo que você possa imaginar, que pairava naquele momento da minha vida, eu disse, nunca mais eu vou ser feliz, nunca mais eu vou falar sobre isso. Eu estou viúva há 3 anos. 3 anos. E eu falo para vocês, tá vendo aquele girassol ali? Tem gente que pergunta, toda vez que você vai em algum lugar, André, você carrega um girassol? Carrego. Porque todos os dias meu marido dizia assim para mim, você é o sol que ilumina os meus dias. Você é o sol que ilumina os meus dias. Então, ele ilumina a minha vida. Ele é o raio de sol que todo dia pode estar nublado, pode estar... Enfim, qualquer situação que o tempo não seja bom. Obrigada, meu amigo. Você olha e fala assim, obrigada. Porque eu conheci um baiano que dizia assim, ô Morena, já não trabalhou? Desliga aí esse notebook, vai ali se banhar e depois me dê um cheiro. Ô mulher, você acha o quê? Eu estou literalmente mais do que feliz, porque eu tive a chance de ser amada e amar muito. Tem pessoas que vêm ao mundo e não têm esse momento, essa oportunidade. E eu falo para vocês, com muito orgulho, que hoje eu até penso assim, Deus sabe todas as coisas. Por quê? Porque Ele entrou na minha vida,
para me tornar um ser humano melhor, para me desacelerar. Meu marido dizia assim, essa história de trabalhar que nem o workaholic. Para que é isso, hein? Me fale aí. Na Bahia todo mundo fala que a gente não trabalha. Eu vou dar um exemplo. Na Bahia o cara vende coco, não vende? Vende. Mas como é que ele vende? Ele vai para a praia e tem uma meta. É igual vocês aí, tem o tal do KPI. Ele também tem. Aí ele chega lá, minha meta é vender 10 unidades. Tem que vender 10 coquinhos todo dia. Aí chega lá o ônibus da CVC, desce 50. Ele vendeu 50 coco. Aí o cara, preciso ir de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Preciso não, vou para a praia. Porque eu já bati minha meta. Não é não? E esse homem entrou na minha vida para me desacelerar, para dizer, você não precisa se matar, você só precisa trabalhar. E trabalhar com prazer e com amor. Tem diferença, não tem? Olha só, enquanto você bebe a água, vou te ensinar uma palavra legal. Aprendi lá na África, com os russos, meu nome é russo. Kioshka. Kioshka é xará. Kioshka é xará. Então, Kioshka, ouvido aí. Gente, isso que a Andréa trouxe, fantástico, fenomenal. Olha só, ontem, o universo... O Jung tem uma palavra dele que ele chama de sincronicidade. Tem psicólogo que sabe. A sincronicidade de Jung, né? Ela é fantástica, porque ele traz as pessoas e os acontecimentos que você precisa, que você está em harmonia, com quem você precisa conversar, com quem você precisa trocar uma ideia, fazer uma apresentação junto para você entender um pouco da sua vida e você crescer. Ontem à noite, a minha esposa trabalha no UTI de Santa Luzia. E aí, ela estava de plantão, aliás, hoje ela está de plantão de novo, isso foi 2 dias atrás. Ela estava de plantão e ela me falou, ela me trouxe um vídeo, ela gravou um vídeo de duas pessoas, uma moça de 30 anos e um rapaz de 27. Os dois com câncer terminal, já assinaram os seus termos e os dois se encontraram no solário do Hospital do Coração, que fica em frente. Eles passam por uma rampa que tem 5 e vai lá para o solário. Os dois se levantaram, cada um da sua cadeira de rodas, que já não tem mais força para caminhar. Eles se abraçaram e disseram assim, bora ser feliz. Bora ser feliz. Quanto tempo de vida eles têm? Não sei. Mas bora ser feliz. É isso. E diante de tudo isso, de todas essas adversidades, e eu tive um luto com pandemia. E o maior medo que eu tinha de nunca mais ser feliz é porque eu perdi meu marido e tinha a iminência de poder perder aqui, ó, seu Dudu. Porque essa doença, ela atingia a primeira e terceira idade, foi ou não foi? Então, dentro de casa, ele ficava num quarto e eu ficava no outro. Mas se eu não tivesse ele, durante todo esse percurso, eu não estava aqui. E assim pegamos o Covid. Só que quando eu cheguei no médico, o médico falou, você teve Covid. Eu? Teve. Eu estou vendo o resultado aqui. Eu disse, novidade. Graças a Deus, passou batido. Ele pegou Covid na 3ª vacinação. E nós passamos junto, nós dois. E eu sou muito grata a Deus por Ele estar na minha vida nesse sentido, porque todas as vezes que eu tive aquele rompante de achar que nunca mais eu ia achar a palavra felicidade em minha vida, Ele estava ali. Porque ele já tinha perdido o amor da vida dele também, que foi minha mãe. Ele passou pelo mesmo momento que eu estava ultrapassando e passando. E é isso que a gente leva. Porque aí, nesse momento, a empresa também respeita. Ela tem que aprender que você está no momento... Luto não tem 5 dias. Eu falo isso em todas as reuniões que eu participo. RHs de todo mundo. Luto não tem 5 dias. Não tem tempo para você determinar, mas tem vontade para você se reerguer. Mas depende de uma rede de apoio. E se você não tiver isso no seu ambiente profissional, uma empresa que possa te assessorar, e eu tive isso, graças a Deus, tive a condição de realmente passar por esse momento difícil e me manter ainda dentro de um ambiente profissional, sendo que respeitaram o meu momento. Eu voltei sim, mas eu voltei no meu tempo. E aí, a gente fala, algumas etapas que nós já conversamos, que é encontrar o que você ama para fazer, estabelecer os seus próprios objetivos, desenvolver suas habilidades e competências e não deixar que ninguém diga para você, você não vai conseguir. Não está escrito, mas eu estou dizendo. Tem gente que diz para mim assim, você largou literalmente o mundo, vamos pensar, corporativo? Você está vivendo de quê? Olha eu aqui. E ainda sou paga para falar.
Quando você dá palestra, né, você fala assim, poxa vida, tem gente que paga, né? Tem gente que paga. Esse negócio é interessante. Eu faço o que eu gosto e ainda recebo por isso. É isso. A vida da gente é muito curta. Vou usar DNA de filho de radialista. Vamos lá. Gente, é o seguinte, nessa fala, não tenho medo. Não tenho medo. Ou então, tenho medo? Tá bom, vai com medo mesmo. Mas do seguinte sentido, o que eu busco para mim? O que eu quero para mim? Fechar portas é difícil, mas tem portas que precisam ser fechadas. Eu estou me referindo aqui ao... não, era o slide anterior, que era o cultive relacionamentos positivos. Não tenha medo de se desligar de quem é negativo. Mas eu tenho uma missão de transformar. Tá, nós temos esse trabalho aqui, fazemos a... Beleza, mas isso não quer dizer que eu não me afaste daquilo que me faz mal. Pensem nisso. Saber fechar as portas para abrir. A espiritualidade vai abrir, não é religião não. Espiritualidade vai abrir para você portas mais abrangentes ainda. E abriu, e eu estou aqui. Hoje eu sou uma contadora de histórias. As pessoas falam assim, qual é a sua profissão? Eu conto histórias. Como assim? Eu conto histórias. É isso que eu gosto de fazer, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. E aí, gente, a gente fala do significado, né, da gente ter ali o reconhecimento e a gratidão, a gente ter a questão do equilíbrio saudável, e mais do que isso, a gente considerar a mudança, tá? Não tenham medo, mas planejem. Faça tudo com planejamento, que aí você entende, de fato, todo, né, o caminhar. Não faça nada no momento do ímpeto, né? Não, eu tenho que fazer porque agora é a minha hora. Não, planeje com calma, mas faça aquilo que de fato vai ter significado na sua vida, dali em diante. E aí, a gente finaliza dizendo o seguinte, sinta orgulho de pertencer. Agora, o que é, né, esse tal pertencimento? E eu queria que vocês tivessem atenção nisso. Quando eu estava à frente da Secretaria de Meio Ambiente, que é a SESEX Ambiental, percebi que eu estava muito estressado, muito reativo e também eu não conseguia desligar do trabalho, não, dificuldades para dormir, uma sensação de estar completamente perdido, assim, desorientado. E depois da pandemia ficou bem difícil, porque a equipe colaboradora é 100% remoto. E eu tive que lidar mais cedo, né, nesse ano, com a situação de saúde mental, que foi um problema assim, que acabou me afetando também, porque ao conversar com a pessoa, ela disse que o trabalho era um dos fatores que estava afetando a saúde mental. Então, eu recebi isso de uma forma assim, eu falhei, né, de alguma forma, e minha vontade foi entregar a chefia, né? Eu estava no período já ali no finalzinho da minha licença maternidade e, né, várias inseguranças, né? E agora, como é que eu vou voltar, né, a trabalhar? Mas, né, minha filha pequenininha, primeira filha, e eu me sentindo muito insegura, como que ia ser, né, essa volta. Era na pandemia, quando meu marido estava morrendo. Mais ou menos um mês antes dele morrer, o médico nos contou que ele estava morrendo. Me vinha aquele sentimento de vergonha e medo de mostrar essa fragilidade e aquilo afetar minha imagem, ou o que as pessoas poderiam pensar de mim. Um ato de frescura, de repente se aproveitou da oportunidade e tirou uma licença enquanto as coisas estavam pegando fogo aqui no tribunal. Eu não estava bem, mas eu insisti em trabalhar porque eu tinha medo de falhar, sabe? Não queria admitir que eu não estava bem. E um dia eu lia
e não entendia o que eu estava lendo, não consegui mais trabalhar. E feia, assim. E aí eu conversei com o Fernando Marinho, né, que ele é o gestor, e na hora eu já conversando com medo, assim, até da reação, pensar o que poderia acontecer, e na hora ele só olhou para mim e falou assim, esse problema agora é meu, não é mais seu. Quando estava assim, faltando mais ou menos uns 15 dias, eu recebi uma ligação do pacote, né? E ele me perguntando como é que eu estava, né? Como é que estava a bebê e tal. E como é que eu estava me sentindo, né? Para voltar, né? A trabalhar. E ela se matriculou em um curso que o título era Como Ajudar Alguém que está Morrendo. E ela foi estudar a respeito para me ajudar. A maioria dos amigos dele estavam no Rio Grande do Sul e ela sugeriu que eu pedisse para eles enviarem mensagens falando como ele foi importante, contando histórias que lembram do relacionamento com ele, sabe? E ele recebeu muitos áudios, passava horas ouvindo, assim. Isso foi tão importante. Quando eu liguei para ela, ela disse imediatamente, né, que poderia conversar comigo, e eu fui até o serviço de saúde do tribunal. Ela disse para mim que eu precisava procurar tirar uma licença e procurar um médico para tratar da minha saúde, porque eu estava a ponto de ter um burnout. Achei aquilo um completo absurdo e disse para ela, agora eu tenho uma reunião com o presidente às 18 horas e depois a gente conversa. Eu converso com você mais tarde, porque agora eu não tenho tempo. Eu encontrei com ele numa reunião depois presencial de gestores da TI. E aí na hora que ele me encontrou, ele só falou assim, como você tá? Assim, nem quis saber das questões e tal. E ainda compartilhou comigo, né, uma situação parecida que ele tinha vivido. E eu fiquei 60 dias de licença. E acabei até querendo voltar assim que acabou a licença, nem voltei na psiquiatra para averiguar, porque eu queria voltar, só que eu voltei e eu não trabalhava bem. Eu estava lenta, eu deixava passar coisas. Um dia, conversando com a Amélia, ela falou, eu falei que eu estava envergonhada, estava sem graça, e aí ela falou, por que você não fala pro seu chefe? Aí ele perguntou assim, você quer tirar férias para você passar mais um mês, né, com a sua filha? Nossa, na hora que ele falou aquilo, assim, não sei nem explicar aquela sensação que eu tive ali, assim, meu Deus, assim, mais um mês com a minha filha, aquilo ali era, né, para mim era tudo que eu queria, tudo que eu precisava, realmente precisava naquele momento. E ela olhou para mim assim nos meus olhos e falou, você não está entendendo. Você precisa, nesse momento, agora, entrar em contato com o seu médico. E você não tem condições de ir para essa reunião com o presidente. E aí, aquela hora a coisa piorou mais ainda, porque eu já estava chorando, né? E aí fiquei mais descontrolado emocionalmente. Como que eu vou abandonar meu posto nesse momento, sem mais nem menos, e deixar tudo, minha equipe, e sair, ir embora, tirar uma licença? Isso é impossível para mim. Eu cheguei e falei assim, olha, José Antônio, eu voltei, mas eu ainda não estou bem. Eu voltei, não foi nem para ajudar, eu voltei porque o trabalho me faz bem, mas eu ainda não estou bem. E eu queria que você tivesse paciência, porque eu vou voltar a ser o que eu era antes. Na próxima avaliação de desempenho, na avaliação seguinte, eu fui servidora de destaque. Eu ainda não estava 100%, eu estava me esforçando, mas isso foi tão importante porque eu percebi que eu cabia lá também quando eu não estava bem. Foi graças a você que eu continuo hoje sendo chefe da minha equipe. Você não foi simplesmente um gestor de contratos, você foi realmente um amigo, uma pessoa que teve uma verdadeira empatia, né? Essa é a palavra. Foi muito difícil para mim aquele momento, viu, Tereza? E você foi firme ali naquele momento e dizer que eu não teria a menor condições de ir para a reunião. E só depois eu fui descobrir que era verdade, porque eu cheguei no meu médico naquela mesma noite e falei para ela, tem uma maluca lá no meu trabalho, que é psicóloga, e disse que eu tinha que tirar uma licença, que eu não podia continuar trabalhando e tudo. Mas ela olhou para mim e falou, eu sinto te informar, mas ela está completamente certa. E você tem muita sorte de ter tido
ela no seu caminho nesse momento. Bom, Amélia, você é muito importante na minha vida. Em vários momentos eu segui em pé porque você estava ali falando, você consegue. José Antônio, nós te amamos. Todos nós achamos que você é o melhor chefe do mundo. Eu acho assim que ele nem deve lembrar disso, né? Como você não deve lembrar? Minha filha acabou de fazer 10 anos. Eu recebi esse presente da Elisa. Eu falei, Elisa, vou dar uma palestra sobre felicidade. E ela falou assim, felicidade é mais do que simplesmente dar uma palestra, né, Andréia? É a gente contar uma história. E essa história são dos servidores do TCU. Se a gente acha que isso é só iniciativa privada, que é pressão, né, que é cobrança, não. Isso vem em todos os segmentos. Então, assim, eu digo para vocês, meu amigo, obrigada. Lembre-se que tudo que é obrigatório pode trazer e pode resultar num sofrimento. Cuidado com o seja feliz, e o meu conselho é vem comigo, porque hoje o que faz sentido é isso aí. Onde a felicidade estiver, eu quero estar com vocês. Uou, é isso. Gente, enquanto ela se recupera, todos nós, né? Mas nós vamos fazer um exercício rápido de segundos. Primeiro de tudo, depois de vocês presenciarem tudo isso, independente do que está sendo ditado como regra social, sei lá, eu não sei. Abracem as pessoas. Deixa eu te dar um abraço. E aproveita, nós estamos finalizando, nós estamos saindo, mas só um minutinho. Ah, para dar um abraço. Abraça. Agora, aproveita. Segundos, olha só. Rede de apoio. A gente tem que sair daqui entendendo que rede de apoio não é um ente abstrato. Rede de apoio tem que ter gente, que sejamos nós, saindo daqui dessa sala hoje como rede de apoio. Olha para a pessoa do seu lado. Diz para ele, eu vejo você. Você pertence ao mundo. Seu sorriso é maravilhoso. Estamos juntos. Muito obrigada. É mais do que um privilégio estar aqui com vocês. Eu vou passar a palavra até para Marcelo encerrar aqui, Marcelo, dar a sua contribuição. Mas eu não saio porque eu quero fazer fotos, a gente vai fazer alguns registros. E eu estou com uma equipe maravilhosa que eu não posso deixar de agradecer. Nicolas, meu amigo aqui. Eu falo para todo mundo aqui, essa galera, eu sempre enrolo na hora de falar seu nome. O Wesley, eu falo, eu não sei mais viver sem o apoio de vocês. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui nesse momento, fazendo essa gravação para mim, porque isso daqui é história. Então, eles estão registrando essa história também da minha vida com vocês. Tá bom? Mas não vão embora. Marcelo? Pode também. Gente, é muito difícil falar depois de tudo que ela mostrou para a gente. Esse filme é para castigar a gente um pouquinho e ver o quanto desafiador a gente tem nesse processo nosso aqui de viver, buscar a felicidade em qualquer lugar que a gente esteja. Eu agradeço aqui a Andréia, acho que foi muito forte, a gente sai daqui com muitas boas provocações e eu espero que a gente consiga replicar parte disso, contagiar outras pessoas como se fosse uma onda do bem
espalhando um pouco de segurança, de confiança, onde as pessoas podem, de fato, ser quem são em qualquer lugar. Isso vale para a gente em casa, vale para a gente... não quer dizer que a gente não possa brigar, não. Às vezes a gente briga com o irmão e, no entanto, a gente quer, no dia seguinte, estar junto de novo. Vamos brigar de novo. Mas, então... e é isso faz parte do trabalho. Então, e trabalho é muito assim. E trabalho é muito tempo da nossa vida no mesmo lugar. Então, a gente precisa aprender a respeitar e criar uma relação. Às vezes, a gente tem pessoas difíceis que nos questionam todo dia no ambiente de trabalho, mas isso faz com que a gente também seja melhor. E aí, quando a gente cria uma relação de respeito e de confiança, a gente consegue, de fato, ser quem a gente é e até entender as diferenças e conviver com elas. É isso aí, gente. Parabéns, Andrei. Muito obrigado. Bruno, para você agora fazer o fechamento aqui. Não, só agradecer. Obrigado, André, as palavras. Você contou histórias aí que... Eu sou ex-Ambev também. Então, agradecer, gente. E é isso. Eu acho que essas sacadas, né, ser simples, né, para a gente ser simples... É complicado ser simples, né? Então, a gente precisa fazer isso com a equipe. Eu também lidero a equipe. Eu sempre tendo a liderar dando exemplos para o meu time, né? Uma liderança colaborativa, ouvir os teus liderados, né? Isso é muito importante. E ouvi-los, né, gente? Porque no final todo mundo tem problemas, né? Todos nós temos problemas. Todos nós chegamos em casa, eu chego em casa agora, eu tenho 3 filhos lá tocando rebu, tem uma baiana lá na minha casa também. Então a gente, né, vai para uma outra etapa. Então eu acho que é isso, todos nós temos, e o que a gente tem que fazer é isso, é ouvir as pessoas, trazer soluções, enfim. E eu acho que é isso. E eu queria também dizer que a casa está de portas abertas. O nosso objetivo aqui é sempre esse, é difundir o conhecimento, né, como o Marcelo falou, levem isso ao maior número de pessoas possíveis, divulguem essas nossas palestras aqui, porque isso para a gente é muito importante. A gente quer ver essa casa aqui sempre cheia. E muito obrigado, Marcelo, obrigado Andrei, obrigado você, Andréia, e a todos vocês pela presença.